Olá, meu amigo e amiga! E chegamos a mais uma sexta-feira aqui no nosso Portal do José. Hoje um pouquinho mais tarde do que eu costumo estar aqui com vocês, depois de tantas coisas que estão acontecendo aqui no nosso país, cenas muito marcantes, muitas emoções e também desesperos, mas esses desesperos para aquelas criaturas que habitam o mundo cão, o mundo paralelo da extrema-direita bolsonarista. E no mundo cão, a coisa que mais apavora essas criaturas é quando vem a carrocinha do cachorro, aquele veículo, né, que pega os cãezinhos que estão adoentados, estão perdidos, estão raivosos e precisam ser recolhidos ali do espaço público. Quando essa carrocinha vem, e sobretudo o seu motorista é uma figura careca, aí o mundo cão fica em mais desespero ainda. Eu vou trazer aqui para vocês algumas reações absolutamente enlouquecidas dessas criaturas que confirmam aquilo que a gente sempre disse, que isso iria acontecer na medida em que a Orcrim, comandada pela figura do senhor Jair Messias Presidiário, um inelegível até o ano de 2060, acontecesse. O desespero, portanto, faz com que eles, inclusive, apresentem alguns pedidos inusitados, que é da transferência da figura de onde ela está agora, da Polícia Federal, para as instalações da Papuda, conhecida também como a Papudinha. Ele está reclamando que está muito solitário, está querendo conversar com alguém, o espaço é pequenininho. Pois bem, ele se encontrará com outros presos ali que certamente vão curtir a presença do Lelé da Solda junto com eles. Bom, vou atualizar com vocês o que está acontecendo, trarei aqui algumas informações muito interessantes, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Você, quando chega em qualquer canal, sempre pela primeira vez, tem sempre um símbolo embaixo escrito se inscreva. Aí você clica ali e você estará inscrito aqui no nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Coloco sempre esses links no primeiro comentário aqui do nosso portal. Você que comenta sempre vai encontrar essas informações, além de outras tantas que eu vou colocar lá também, como, por exemplo, que nós estamos disputando o concurso do IBEST e um curso de pós-graduação que eu estou apoiando, né? Pela primeira vez, vou comentar aqui com vocês sobre isso. Hoje, na página do ICL Notícias, nós temos a relação de todas as cidades que estarão fazendo manifestações contra essa patifaria da dosimetria de pena que visa ali diminuir as sanções dessa Orcrim, com seus tentáculos por todos os lados, pelo que eles fizeram contra o nosso país com o fato que ficou culminado lá no dia 8 de janeiro. Várias cidades terão manifestações contra decisões no Congresso no domingo. Veja a lista. Então, o site aqui, ele colocou de uma forma bem jornalística, aliás, eles são muito competentes, uma equipe gigante do ISL, né? Eles estão dando show de jornalismo. E eles colocaram aqui os locais todos. Aqui para a região sudeste, onde eu estou, né? Em São Paulo, às 14 horas no MASP, vai ter em Campinas, 9 horas da manhã, Araçatuba, Botucatu, Ribeirão Preto. E Rio de Janeiro, às 13 horas, no posto 5. Lá estarei, provavelmente com bonezinho, que deve fazer um calor danado, e protetor solar e aguinha, né? Você que for para lá também, olha, vá protegido, porque o dia promete, né? Dezembro é sempre um mês muito quente. Daí a gente chega aqui nesse curso de pós-graduação, que vou colocar o link também para vocês, e eu convido vocês eles vão fazer uma aula à noite, domingo à noite, né, às 8 horas da noite. Então se inscreva aqui através do nosso portal. E um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC, né? Ele é um curso, você ganha ali um certificado com 360 horas, que vai abordar coisas muito interessantes, com mais profundidade. A China e os limites, são matérias, né? A China e os limites da teoria crítica da raça, o campo do político e a transformação social, Marx e a crítica das teorias de Estado, democracia e poder popular na América Latina, enfim, tem várias matérias ali com professores super gabaritados, enfim. Então, estou apoiando, é muito legal a gente poder apoiar uns aos outros aqui nas redes sociais, né? Todos os progressistas devem sempre ter isso como método. E eu estou apoiando porque, de fato, é uma coisa com qualidade para você que gosta de estudar, que pode fazer isso, enfim, tá aí a dica, tá legal? Então vamos agora aos temas. STF analisa a transferência de Bolsonaro para Papudinha. Tá tristinho lá, né? Onde ele está. Defesa alega melhor estrutura de saúde e pede mudança para a cadeia que fica no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Então, o seu desejo será realizado.
Isso eu não tenho a menor dúvida. Duvido que o ministro Alexandre de Moraes não faça esse despacho remetendo a figura da Polícia Federal para a papuda. Ele está se queixando de estar sozinho, né? Então agora ele pode ter ali. Aliás, uma coisa curiosa, né? Nós já temos aqui no Brasil um presidente que foi torneiro mecânico, né? E podemos ter também um ex-presidente que depois que fizer algum curso, né, ele pode ser especialista em solda, né? Alguém especializado em maçarico, e para fazer jus a esse apelido que ele já está recebendo de o Lelé da solda, né? Não tem como a gente não fazer galhofa com essa gente, né? Hoje a Polícia Federal está agindo. Polícia Federal realiza operação contra desvios de emendas parlamentares. Ex-assessora de Lira é alvo. Então, o Lira, como ele é do PP, então é o partido também do Ciro Nogueira, tem uma secretária ali que é uma figura-chave, né? Para dizer para onde está indo a dinheirama que essa gente suga nesse orçamento secreto. E olha, gente, 2026 a Polícia Federal promete trabalhar bastante e vai pegar muito deputado bandido. Se você conseguir inibir a candidatura de alguns, expor que alguns são ladrões e fazem do orçamento ferramenta para ganhar dinheiro, para se dar bem, olha, a gente pode ter uma pequena melhoria no parlamento, né? Também com a nossa participação, que o nosso empenho, nosso engajamento, para que o parlamento fique um pouco melhor, né? Lira vê Mota sem pulso. PL busca STF para liberar Malafaia e enquadrar Bolsonaro. Eles querem que o Supremo Tribunal Federal dê uma autorização para o Malafaia se encontrar com o Bolsonaro, só que isso não vai acontecer porque o Malafaia é investigado também. É inegável que ele é um dos ícones da tentativa de se destruir a democracia e se atacar cada vez mais, desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. Então, isso não vai acontecer. O desespero está muito grande que está provocando cisânias internas. Malafaia aqui batendo no Rodrigo Constantino, um ícone dessa extrema-direita no campo do jornalismo. Rodrigo Constantino, seja honesto na sua fala, deixa de ser medíocre e falastrão. E aí estão brigando entre eles lá. Eles que continuem nessa briga. E daí a gente chega aqui no Nicolas Ferreira, que é uma espécie de aprendiz, né, estagiário do direito do mundo cão. E criticando aqui o fato do ministro Alexandre de Moraes ter detonado, explodido a sessão da Câmara ilegal, que tentou salvar a pele da Carla Zambelli. Então ele colocou aqui, olha o parágrafo 2º, a Constituição não passa de um papel higiênico para o Moraes. Bom, disso eu não tenho a menor dúvida que ela serve de papel higiênico para algumas pessoas. Agora, para o ministro Alexandre de Moraes, não. Serve para pessoas como você, senhor Nicolas, que não entende nada, de fato, e não respeita nem a extrema-direita. Escreveu ali embaixo. E tem gente achando que ainda dá para fazer algo contra a ditadura dentro da normalidade. Fecha o Congresso logo, não tem por que estar aberto. Estão fazendo campanha golpista. Gente, esses criminosos, eles não param de tentar destruir a nossa democracia. Então, está aqui nervosinhos. A ignorância para algumas pessoas é uma bênção, né? Você não sabe o que está acontecendo, não está vendo o meteoro chegando, não está vendo a carrocinha de cachorro chegando. Mas para outras pessoas, a ignorância é uma coisa traumática, porque ela aguça o ódio, o destempero, ela traz mais ignorância, ela te provoca comportamentos irracionais. Isso é o que acontece com essas criaturas da extrema-direita. E essa criatura, ele tem é muito falastrãozinho, mas ele é muito ignorante, ele é uma topeira. E tem coisas ali dentro daquele corpinho dele que, olha, gente, Freud deve explicar. A virulência que ele tem contra homossexuais, contra gays. Olha, tem coisa ali que aquela alma ali precisa falar, né? Está naquele corpite ali. E o que acontece é o seguinte, eu vou entrar no aspecto jurídico aqui. Mas vejam só, deputados defendem gabinete de crise após decisão de Moraes sobre Zambelli. Parlamentares pressionam Hugo Mota para que discuta caso com Lula e Fachin. Olha, ele vai adiantar gabinete de crise, porque simplesmente o ministro Alexandre de Moraes está seguindo a Constituição. Ué, é só respeitar a Constituição que acaba a crise? Ué, fizeram besteira, agora estão querendo o quê? A decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela explica por que ele tomou essa atitude de declarar ilegal a sessão da Câmara, porque a sessão da Câmara não poderia deliberar da forma como deliberou sobre um assunto que não era da competência dela naquele caso específico. Estou dizendo o seguinte, a Constituição Federal, isso é muito fácil a gente entender, no artigo 15, diz o seguinte, é vedada a cassação de direitos políticos em regra, cuja perda ou suspensão
ou suspensão. Só se dará nos casos de, o inciso 3º diz, condenação criminal transitada e julgada enquanto durarem seus efeitos. O que aconteceu com a senhora Carla Zambelli? Ela foi condenada criminalmente e a sentença transitou em julgado. Então, ela perde os seus direitos políticos. Ela perde os direitos políticos ativos e passivos, ou seja, de votar e de ser votada. E se está no exercício, ela tem anulado ali a sua existência, né, enquanto ser político dentro do parlamento. E toda vez que isso acontece, a Câmara ou o Senado, ela só tem um papel, que é deliberar no sentido de atestar que algo já aconteceu. E atestar o que é? É a perda do mandato. Isso está no parágrafo 3º do artigo 55, que diz que, nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Então, não tem que ser o plenário da Câmara para decidir algo que está decidido. Essa leitura do pessoal da extrema-direita é absolutamente equivocada. É a mesa que tem que simplesmente declarar, homologar algo que já foi determinado pela Constituição no artigo 15, inciso 3º, e no caso concreto, quando um deputado passa por essa situação. Essa distorção que aconteceu criou uma situação inusitada, né? Porque os deputados que foram cassados perderam o mandato, perderam os direitos políticos e, portanto, perderam ali a grana dos gabinetes, né, no exercício da função, eles estão, pelo menos um deles, falou, epa, se a Carla Zambelli não foi cassada, então quando eu fui cassado lá atrás eu sofri uma injustiça, uma ilegalidade, eu quero uma reparação. E, de plano, quem apareceu? Paulo Salim Maluf, que foi cassado, perdeu o mandato por corrupção, e não foi pouca não. Ele está dizendo, olha, se aconteceu isso com a Carla Zambelli, está sendo liberada, eu também quero meu mandato de volta, quero meu dinheiro de volta, né? Vocês vejam só as loucuras que vão gerando essa história toda. Após Zambelli, advogado de Paulo Maluf, vai pedir Câmara devolução de mandato de deputado. Vocês acham que vai conseguir? Obviamente que não, né? Então, gente, essas situações todas, elas estão mostrando que nós estamos certos aqui com as nossas avaliações, que essa gente iria ser responsabilizada, uma grande parte iria para a cadeia, que a figura do inelegível ficaria inelegível, como eu disse para vocês, só vai poder disputar as eleições quando ele tiver 100 anos, 101, 102 anos. Então, nós estamos vendo que essa gente não está aceitando a realidade. E para eles dói muito mais. E contra os que ainda estão colocando a cabecinha para fora, né, estão ali tentando escapar da carrocinha, né, do mundo cão, nós temos que fazer nossas manifestações. Então, domingo aí, o Brasil promete aí muitas manifestações e estarei lá junto com vocês. Enfim, você que tiver alguma cidade, procure saber. Olha aí no primeiro comentário que eu coloquei para vocês aí, as cidades onde acontecerão as manifestações e os horários também, né? Bom, por enquanto eu vou ficando aqui, às 17h40 eu volto, que tem coisa acontecendo. Vamos ter novidades sobre a votação no Supremo Tribunal Federal sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender, de tornar ilegal, ilícita, essa sessão da Câmara que tentou salvar a pele de Carla Zambelli. Eu fico por aqui, um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau!